O coração dessa provocação dele se encontra na palavra fé. Né? Porque Jesus vai dizer que aquele que tem fé nele poderá fazer as obras que ele fez e ainda mais, ainda maiores do que aquelas. Né? Muito bem. É importante compreender que tudo primeiro tem que ter um propósito. Sem propósito, isso não é fé, isso é anarquia, que é o que ele está fazendo aqui. Tudo tem um propósito. Né? As árvores frutíferas dão frutos porque o propósito dela é alimentar, as criaturas se alimentam daquele fruto. Existe na natureza as presas e os predadores. Né? Existe o céu, que tem seu propósito, e a água que evapora, e tem toda essa comunicação com a nuvem. Então tudo tem que ter um propósito, para começar. Na cabeça dos cristãos, que esse rapaz é cristão, e é isso que o revolta, ele é cristão. Né? Na cabeça desse cristão, que nele causou revolta, na maioria causa questões. Por que tem tanta gente com câncer e Deus não cura? Deus tem poder infinito, por que ele não cura? Né? Porque tem gente inocente sendo estuprada, tem velhinho sendo roubado, existe assassinatos cruéis, né? Por que as pestes? Por que as pragas? Por que tudo isso? É lógico que se você for um crente, digamos assim, ele crê porque crê, ele não sente a necessidade de um questionamento, de um embasamento, de uma razão, ele vai dizer porque Deus quer. Aí quando você diz quando Deus quer, acabou todo o argumento, não tem mais o que fazer, né? Muito bem. E na cabeça dele, tudo isso acontece porque Deus não existe. Então, na cabeça de um, tudo isso acontece porque Deus quer, na cabeça do outro é porque Deus não existe, mas no meio do caminho tem as pessoas sensíveis que ficam pensando porque Deus sendo bom, tanta coisa ruim acontece no mundo, tem até um livro judaico sobre isso, né? Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Né? Tem essa questão. A questão é o propósito. Vamos lembrar, por exemplo, daquela passagem do Poço de Betesda. Todo mundo lembra do Poço de Betesda? Conta o texto bíblico, e aí né, na inscrição a gente bota a fonte, que havia um poço chamado Poço de Betesda, e lá espalhou-se a crença de que um anjo descia ali e movia as águas. Qualquer que pudesse pular primeiro era curado de todos os seus males físicos. Aí você imagina a multidão que tinha em volta desse poço. Era muita gente, com todo tipo de mazela, com todo tipo de males ali acontecendo. E isso era num sábado. E Jesus foi passando por ali e viu um tetraplégico, né? Tá lá o cara. E aí ele pede ajuda para ser jogado no poço. Porque ele diz, olha, quando o anjo baixa que move as águas, alguém sempre pula na minha frente, porque não tinha como pular. Mas ele estava crente que se jogasse ele dentro daquela água, ele sairia bom. E Jesus simplesmente disse assim, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Né? E aí um milagre e tudo mais. Muito bem. A pergunta que ninguém faz é, por que Jesus não curou todos os doentes ali? Né? Na cabeça do cristão, Jesus é Deus. E Deus quer o bem para todo mundo. E todo mundo ali estava precisando. E Deus tem recurso infinito. Por que ele não salvou todo mundo? Por que ele não curou todo mundo? É porque aquela cura específica tinha um propósito. E o propósito não é o que o cristão pensa. Não é o que esse cidadão pensa, que é cristão também. Né? Eles pensam que Deus é carente da devoção da humanidade. E, portanto, Deus espalha a bondade gratuitamente na esperança de que você acredite. Aí, obviamente, Deus chateado de tanto fazer o bem, é o que eles pensam, né? Principalmente gente feita esse cidadão aí. De tanto fazer o bem e ninguém agradecer, Deus disse, então eu vou colocar uma condição. Só faço se você acreditar. Se você não acreditar, eu não faço. Né? E aí onde ele vai ter, aparentemente, aí essa base para argumentar de que isso não faz sentido, já que houveram muitos milagres que aconteceram com pessoas que nem acreditavam. Né? É porque tudo aquilo tinha um propósito. Jesus vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, os homens pensam que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. De forma que o maior inimigo do homem será o pessoal da sua própria família. Tem um propósito nisso aí. Né? O mal tem um propósito nisso aí. Certo? Então as pessoas que farão a obra de Rabi Yeshua, e ainda de Jesus, né? E ainda mais maiores do que a dele, não está se referindo a todas as pessoas que creem em Jesus como ele pensa que é. O termo ali é emuná. E o termo emuná vem do que todo mundo fala e não consegue associar, que é o amém. Que o cristão entende como assim seja, né? Aí tá o pastor ou o padre dizendo alguma coisa, amém, né? Que assim seja, né? Quando a tradução, na verdade, é verdade isso que você está dizendo. O amém não é assim seja, o amém é dizendo, isso que você está dizendo é verdade. E, portanto, amém deriva da palavra emet, que é o selo de Deus no mundo, é a verdade. Ou seja, aquele que tem verdadeira fé,
né, de acordo com o contexto bíblico, é aquele que testemunha da verdade de Deus. E essa verdade de Deus tem uma configuração toda particular da verdade geral. Cada criatura no mundo tem a sua percepção da realidade. E cada qual tem a sua própria verdade. E Deus está dizendo, olha, veja, eu vou atuar para aqueles que concordam comigo. Se você faz por sua conta, é um problema seu, não é um problema meu. O meu problema é resolvido com as pessoas que pensam como eu penso. Lembro de novo de Piriquet Avot, né? Faça a vontade de Deus como se fosse a sua, e ele fará a sua vontade como se fosse a dele. Então você tem que ter Emet em você. Inclusive lá no profeta Ezequiel, se eu não me engano, o Eterno diz assim, o profeta vai dizer, né? Eu olhei e vi o Senhor dizendo assim, vai, mandou um anjo, no meio do povo de Jerusalém, e marca na testa deles a letra Tav, que na época eram 2 traços, com uma cruz, inclusive. Vê? Marca na testa. E Tav é o selo da verdade. Ou seja, dentre as pessoas, ele selecionou as pessoas verdadeiras e o resto deixou que fosse como um pasto. Compreende? Então, essas pessoas seladas com a verdade, essas sim farão obras muito... E fizeram. Só que não fizeram para ele ver. Eles não fizeram e gravaram e botaram no YouTube. Né? Eles não estavam pensando em ter like. Eles não estavam pensando em ter um canal monetizado para ter um dinheirinho no bolso. Não foi isso que eles fizeram. Cada pessoa dessa grande foi para o deserto. Ah, mas qual é o propósito do deserto? Olha, o propósito do deserto é criar um Éden, um novo paraíso. E para isso você tem que ir para um lugar onde o domínio permite esse tipo de transformação. Onde já está dominado, ali não tem muito o que fazer. Tanto é que Jesus vai lá na cidade de onde ele nasceu, que é Nazaré, e o texto diz assim, e lá ele não pôde fazer muitos milagres por conta da pouca fé das pessoas. As pessoas rejeitavam aquilo. A maneira delas pensarem estava muito distante da maneira como Deus precisa que você compreenda. Compreende? O fim de toda essa jornada é criar uma morada para Deus no nosso mundo. E Deus vai morar no mundo quando as pessoas adquirirem um espaço no mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo não está na mão de foi Deus que criou, e Deus deu para o Satã. Ele vai dizer isso lá na tentação, né? Olha, se tão somente prostrado me adorares, dar-te todos os reinos do mundo, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Hã? E Deus, então, vai escolher pessoas, vai selá-las com a verdade, e essas pessoas farão o que Abraão fez. E o que Abraão fez? Quando Abraão encontra com Melquisedeque, Melquisedeque vai dizer assim, bendito sejas tu, Abraão, servo do Deus Altíssimo, que para Deus compraste os céus e a terra. Então, por onde Abraão passou, a vontade de Deus era a vontade de Abraão. Quando Abraão adquiriu um terreno para ser, era o terreno de Deus. Aí, pum, um rombo ali na propriedade do Satã. Então, Abraão peregrinou e esse rombo foi aumentando. Então, quem quer reproduzir a vontade de Deus tem que fazer o que Abraão fez. Esse é o mínimo. É esse tipo de fé que é requerido, esse tipo de verdade. Ah, mas e o restante? Deus está pouco se lixando. Ah, mas isso é muito duro, Rabino. Mas é a verdade. Deus está pouco se lixando. E a miséria no mundo, Rabi Yeshua disse isso também. Ele disse, olha, aos pobres vocês sempre terão. Ele disse, aos pobres vocês sempre terão. Nunca estarão livres disso. Aos pobres vocês sempre terão. Né? Então,